Flamengo foi cirúrgico, né? Aquilo que eu vinha falando do... É agora, né? Que o Zico falou para mim, né? Foi um bom jogo, né? Assim, o espetáculo em si, acho que foi um jogo legal. Eu achei que a atuação do Flamengo não foi uma boa atuação, assim, do meu ponto de vista, jogando em casa. Acho que o Flamengo ficou muito tempo sem a bola, neutralizou muito bem as ações ofensivas do Palmeiras. O Palmeiras criou muito pouco. Tem uma dificuldade também o Palmeiras, né? Quando se propõe a ter a bola, jogar no campo de ataque, ele dá muito espaço lá atrás. Bahia, São Paulo e Flamengo aproveitaram isso nesses últimos jogos fora de casa. Os 3 últimos jogos fora de casa. Os 3 tiraram proveito disso. Em diferentes situações, mas usando esse espaço todo que o time que ocupa o campo do adversário deixa no seu campo, né? Mas o Flamengo foi, digamos assim, mais pragmático. E no meio disso tudo, assim, entre prós e contras, aí a questão de ter jogado bem ou mal é muito subjetiva. Eu acho que a grande atuação do Flamengo é de imposição dentro de casa. Quando o time domina, controla, pressiona e esmaga o adversário. O Flamengo já fez isso com o Palmeiras. Ano passado foi 3-0. O Palmeiras nem na Copa do Brasil foi 2-0. O Palmeiras nem chutou bola no gol. 2 finalizações para fora, o jogo inteiro. Ontem não, o Flamengo a bola foi do Palmeiras, o Palmeiras atacou mais, controlou mais o jogo, só que aí esbarrou na dificuldade que é fazer gol no Flamengo. Os gols que o Flamengo tomou foram, inclusive, gols de falhas muito graves, que devem ser discutidas lá dentro, né? Primeiro e segundo. A gente vai falar sobre isso durante a live. Assim, falhas tolas, na minha visão. Mas o time foi muito letal. Essa é uma grande evolução pós-data FIFA. Primeiro, contra o Botafogo agora, são 6 gols em 2 jogos, com 19 finalizações, 19 arremates, 6 gols. É um índice altíssimo de aproveitamento. Isso mudou radicalmente, aquilo que a gente reclamava há anos. Isso é muito positivo. E eu acho que de positivo também do ponto de vista rubro-negro é o fato do Flamengo ter sido um time que jogou de uma maneira diferente do que aquela que joga normalmente e aproveitou as falhas do adversário. Então, assim, uma partida objetiva, pragmática e com resultado. Aí sobre a arbitragem e tudo, a gente vai falar depois com mais calma, tem que ter mais tempo para falar, porque criar narrativas virou uma rotina. Né? E agora a tentativa é criar uma narrativa de que foi erro de arbitragem. Não houve um erro de arbitragem. Houve uma polêmica de arbitragem. É diferente. O erro crasso é o erro crasso. O do Morumbi. 2 São Paulo, 3 Palmeiras. Ali não tem como você falar que não foi. Né? Ontem não. Cabe a interpretação. Claro que cabe. Eu respeito quem acha que foi, pênalti e tal, mas ali cabe muita discussão. Estão tentando transformar esse lance num lance inquestionável. A ponto de a milícia virtual vir para cima. Como você? Você é o único. Pois é. Eu não faço parte do coro que fica remando para o mesmo lado para criar narrativa. Eu estou fora disso. Como também fui muito criticado quando, no primeiro turno, o Arrascaeta cavou um pênalti. Eu falei e escrevi. Não foi nada. Foi mal marcado. O Flamengo venceu o jogo 2-0, mas o pênalti foi mal marcado. Problema nenhum. Enfim, mas aí os caras não têm memória. A gente é obrigado a esfregar o print na cara deles. Mas mesmo assim não adianta. Mas não estamos aqui para ficar se curvando a milícia nenhuma. Inclusive do Flamengo. Perfeito, Mauro. Dá um bom dia também especial para o meu amigo André Rocha. Eu vou aproveitar e colocar a coluna dele na tela. Pedir para a produção, por gentileza, compartilhar aí, porque a coluna do André ela retrata bastante sobre estratégia. Eu acho que é um jogo de estratégia sempre, Flamengo e Palmeiras, porque são as 2 maiores equipes de maior investimento, talvez os maiores elencos mais qualificados. E ele colocou aí, né? Talentos do Flamengo punem erros grosseiros do Abel Ferreira, que talvez errou na estratégia, principalmente no sistema defensivo. Então, André, para você falar sobre isso, seja bem-vindo. Prazer novamente estar aqui com você. Fazia um tempo, né, que a gente não falava aqui sobre futebol. E ontem, de fato, o Flamengo pode não ter jogado bem, como o Mauro abordou, eu concordo, inclusive, mas venceu e foi eficiente. Então, fica à vontade. Bom dia, Letícia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Felipe, aí na produção. Bom dia a todo mundo. Por favor, deixem o like para mais pessoas ficarem sabendo o que a gente está aqui fazendo na área e também para a gente poder cumprir a nossa meta, né, que é desafiadora hoje, de likes. E faça sua inscrição. A gente chegou nos 187 mil inscritos, agora está indo para os 188 mil nesse nosso processo de crescimento contínuo aqui da S1 Live. O Flamengo foi cirúrgico, né?
Aquilo que eu vinha falando é agora, né? Que o Zico falou para mim, né? Que quando saía na cara do gol e pensava, é agora. Eu não posso perder esse gol, vou simplificar o máximo aqui, tirar do goleiro e fazer o gol, dar uma pancada e fazer o gol. O Arrascaeta e o Pedro não deram pancada, mas foram simples e eficientes nas duas finalizações, né? Dos lances de jogo do Flamengo, né? Tirando o pênalti do Jorginho. E o Flamengo acabou, como eu escrevi na coluna, punindo um erro que para mim foi grosseiro do Abel Ferreira. Não existe você ter Murilo ou Bruno Fux e dentro de uma proposta de você marcar lá na frente, adiantar a marcação e fazer um encaixe ali atrás, porque muitas vezes o Flamengo ficava no mano a mano no ataque. Era o Gustavo Gomes com a Arrascaeta e o Fux com o Pedro. Isso é maluquice. A gente está aqui para falar do Flamengo, mas não dá para falar do jogo sem apontar essa maluquice que ele fez. Né? A gente respeita o trabalho dos treinadores, o Abel tá aí, tem o seu currículo aí inquestionável, mas a escolha que ele fez, assim, o lance do primeiro gol, o Bruno Fux toma uma virada de pivô do Pedro de infantil, de futebol sub. Muito básico ali, o Pedro gira e ele fica para trás. Isso não existe. Ou o zagueiro antecipa ou ele faz a falta. O Fux deixou o Pedro girar e aí, meu amigo. Aí, um abraço. Né? E depois tem o pênalti. Então, o Bruno Fux foi o mapa da mina do Flamengo no jogo. E aí, o Flamengo construiu o resultado no primeiro tempo. O Palmeiras foi melhor coletivamente ao longo do jogo porque soube se impor fisicamente no jogo. Muitas vezes com faltas, né? Seu Kelvin contra o Samuel Lino não jogou bem. Mas como apanhou do Kelvin no jogo? E o Kelvin não tomou nem amarelo. Né? E aí o Palmeiras quer falar de arbitragem, enfim. O Flamengo foi muito preciso. O Palmeiras jogou, fez muito mais do que naquele 2-0 da Copa do Brasil, que foi vergonhoso. O Palmeiras dessa vez tentou jogar, né? Mas teve esse erro estratégico. Tentou jogar, adiantou a marcação, mas com um zagueiro muito mais experiente, muito, muito melhor e muito mais entrosado com o companheiro, com o Gustavo Gomes, que é o Murilo, ele talvez tenha pensado em premiar o Bruno Fux pelas 2 partidas boas que ele fez como volante e acabou escalando ele como zagueiro e foi punido pelos talentos do Flamengo, como eu coloquei na coluna. Ele que estava sendo bem elogiado, né? Tanto pelo Palmeiras, Abel Ferreira, estava emprestado do Atlético Mineiro, vai ser comprado. Não, ele né? é bom. Ele é bom, mas para essa proposta não. Pro que o Abel quis fazer no jogo, o Abel errou, na minha opinião, foi um erro grosseiro de estratégia e o Pedro e o Arrascaeta puniram assim, sem perdão. Pedro principalmente, né? O Pedro foi o grande destaque do jogo. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.